Bom dia, boa tarde, boa noite aos meus futuros visualizadores. Dando continuidade à gravação da, da Lei Complementar número 75 de 1993, que dispõe sobre a regulamentação do Ministério Público da União. Lerei agora os artigos 7º e 8º. Vamos que vamos. Artigo 7º. Incumbe ao Ministério Público da União, sempre que necessário, o exercício de suas funções institucionais, instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos. Requisitar, inciso 2º, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial e do inquérito policial militar. Esse inquérito policial militar é no caso da atuação, de suspeita de ilegalidade da atuação do Corpo de Bombeiro Militar ou da Polícia Militar do Distrito Federal, podendo acompanhá-lo e apresentar provas. Porque o IPM, no caso dos militares da União, é feito pelo Ministério Público Militar. Requisitar a autoridade competente a instauração, inciso 3º. Requisitar as autoridades competentes a instauração de procedimentos administrativos ressalvados de natureza disciplinar, podendo acompanhados ou produzir provas. Por que tem a ressalva dos disciplinares? Porque os disciplinares são questões interna corporis do MPU. No caso de penalidades, de processo de aplicação de penalidades aos membros, para a penalidade ser confirmada, precisa do voto favorável de 2/3 dos integrantes do órgão específico que será citado nas próximas leituras. Salvo engano, é o Conselho de Administração Superior do MPU. Enfim, vocês lerão e verão, e quando chegar o momento da leitura desse tópico, vocês fixarão o conhecimento. Requisitar informações, exames de perícias e documentos de autoridades da administração pública direta ou indireta. Administração pública direta: Presidência da República, Advocacia Geral da União, os ministérios, incluindo a CGU, que agora é Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União. E a administração indireta, por exemplo, atuação da regulação da saúde, ANS, Anvisa e as universidades públicas, que são em sua maioria fundações autárquicas. Para perceber isso, basta ler apenas os primeiros artigos da lei de criação de cada uma delas, caso tenha interesse, e tempo também. Inciso 3º. Requisitar à administração pública serviços temporários de seus servidores e meios materiais necessários para a realização dessas atividades específicas. Isso geralmente se faz como? Por termo de recuperação, de cooperação ou solicitações de cessão temporária de servidores. Talvez pudesse ser uma forma mais sustentável e interessante de se fazer isso, a questão de criar um sistema que
esses servidores que fossem participar disso aí, ao mesmo tempo, paralelamente, tivesse tanto atividade no MPU como no órgão da Administração Pública Federal. Inclusive a questão do teletrabalho que está sendo implementado no Ministério Público da União, que pega todos os procuradores e servidores efetivos dos serviços auxiliares, como o jurídico e o apoio administrativo, que são os técnicos de nível superior, administração, contabilidade, engenharia, arquitetura, enfim, bolsistas de graduação e pós-graduação. Vamos continuar. Requisitar informações e documentos de entidades privadas, realizar inspeções e diligências investigatórias, ter livre acesso a qualquer local, público ou privado, respeitadas as normas constitucionais pertinentes à inviolabilidade do domicílio. Pronto, aqui já foram 6 incisos do artigo 8º. Inciso 7. Expedir notificações e intimações necessárias aos procedimentos e inquéritos que instalam. Isso aqui é a questão do princípio da oficialidade e oficiosidade dos procedimentos processos administrativos. Que isso inclui o chamado inquérito civil, que pode desaguar ou não na ação civil pública. Esse inquérito civil é um instrumento exclusivo de atuação do Ministério Público da União e também dos Ministérios Públicos estaduais. Ter acesso incondicional a qualquer banco de dados de caráter público e relativo ao serviço de relevância pública. Inciso 9. Requisitar o auxílio da força policial. Parágrafo 1º. O membro do Ministério Público será Procurador da República, Procurador Regional da República, Subprocurador-Geral da República ou o Procurador-Geral da República. Será civil e criminalmente responsável pelo uso indevido de informações e documentos que requisitar a ação penal na hipótese poderá ser proposta também pelo ofendido subsidiariamente na forma do CPP. Sobre essa ação de responsabilização, ela pode levar, inclusive, ao não fortalecimento do membro do Ministério Público ou a revogação do fortalecimento e, consequentemente, a desvinculação do membro. A proposta de ação para desvinculação do membro, já que o vitalício precisa necessariamente de um processo judicial. Aquele que não é vitalício, aquele membro não vitalício não precisa de um processo judicial transitado em julgado para ser excluído da carreira. Parágrafo 2º. Nenhuma autoridade. O que são autoridades? São pessoas titulares de cargos em comissão e funções de confiança, titulares de mandatos eletivos, Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, mas aí processo eleitoral é algo mais restrito, tribunais de contas, os próprios ministérios públicos da União, em todos os seus ramos, quais sejam. Ministério Público Federal, Ministério Público Militar, Ministério Público do Trabalho. Em relação ao MPU,
Quando se faz concurso, geralmente é para preencher vagas tanto em todos esses ramos, inclusive no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Parágrafo 2º. Nenhuma autoridade poderá opor ao Ministério Público sob qualquer pretexto, à exceção do sigilo, sem prejuízo da subsistência do caráter sigiloso da informação. Como essa lei é de 93 e na época existia uma outra lei de acesso à informação que classificava como sigiloso. Regra geral, eu entendo que quando se está sigiloso, se não detalhar a classificação, vai ser na verdade um documento de caráter reservado e é como se devem classificar todos os documentos referentes a procedimentos investigatórios de cunho interno ou de efeitos externos, como no caso das investigações criminais ou dos inquéritos civis. E aí essa questão do caráter reservado da documentação pode influenciar em o que se faz com os documentos referentes a esses procedimentos depois que tiver ocorrido a prescrição. A regra geral vai dizer que ele tem que ser picotado manualmente ou mecanicamente. Mas será que, para efeito de sustentabilidade e sem prejudicar o sigilo, não seria melhor que todos esses processos, na verdade, fossem embaralhados de forma que a cada 10 processos se formasse um novo montante de folhas, uma folha de cada processo, que aí manteria inteiro, poderia usar como rascunho, poderia aproveitar para outras finalidades. Enfim, vamos agora para o parágrafo 3º do artigo 8º. A falta injustificada ou retardamento indevido do cumprimento das requisições do Ministério Público implicará uma responsabilidade de quem lhe der causa. Esse termo responsabilidade, geralmente, é muito mal utilizado na legislação. Opinião minha. Por quê? Porque, na verdade, não seria responsabilidade, e sim responsabilização. Porque é algo tendente a aplicar uma penalidade. Dentre as previstas no regulamento, seja no regulamento de carreira dos promotores, dos procuradores do MPU, dos promotores do MPDFT, dos servidores dos serviços auxiliares da atividade fim, atividade jurídica, de atividades meio, atividade de administração, contabilidade, enfim, todas as outras que não sejam jurídicas. Parágrafo 4º. As correspondências, notificações, requisições e intimações do Ministério Público, quando tiverem como destinatários o Presidente da República, Vice-Presidente da República, membros do Congresso Nacional, ministros do Supremo Tribunal Federal, ministros de Estado, ministros do Tribunal Superior. Ao citar STJ, Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal Militar, STM, que um dia já se chamou Supremo Tribunal Militar, TST, Tribunal Superior do Trabalho,
e a corte mais contestada atualmente, após o STF, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, pelas questões que todos vocês sabem. A baixa confiabilidade das urnas eletrônicas e se comprovou cabalmente agora nesse primeiro turno da eleição de 2018. Não precisa que 100% e 20%, 30% das urnas falem, não, basta 5%. Basta comportamentos inadequados de mesários que estavam usando roupa de partido político, acuando pessoas a não votar no candidato e eles queriam votar. Enfim, muito provavelmente estavam recebendo para fazer aquilo. E para eles não importava se eles iam ter folga pelo exercício de relevante atividade prestada à Justiça Eleitoral. Bem, a atividade é relevante, mas para eles parece que não é. Porque quem usa de má fé não está nem aí para o serviço. Enfim, que eles sejam rigorosamente punidos e repensem suas atitudes. Outras pessoas que citadas nessa questão de correspondências para fins processuais serão os ministros dos tribunais de contas, os titulares e os auditores em substituição, chefe de missão diplomática de caráter permanente, serão encaminhadas e levadas a efeito pelo Procurador-Geral da República ou outro órgão do Ministério Público a quem a atribuição seja delegada, cabendo às autoridades mencionadas fixar data, hora e local em que serão ouvidas, se for o caso. Por exemplo, se essas autoridades se acharem assoberbadas de serviço, simplesmente eles podem prestar esclarecimentos. Não vejo problema algum. Pelo mesmo recurso que eu estou usando com vocês. Gravar um vídeo e mandar, ou na verdade entrar numa live de videoconferência com hora marcada, expressar seus pensamentos ou chamar o Procurador-Geral da República ou o Subprocurador-Geral ou algum servidor para fazer a oitiva, tomar a nota de reduzir tudo a termo e levar ao órgão do Ministério Público da União para que se faça a autuação e, se entender cabível, apresente a denúncia. Parágrafo 5º. As requisições do Ministério Público serão feitas fixando-se prazo razoável de até 10 dias úteis para o atendimento prorrogável mediante solicitação justificada. Aqui nesse item, trata, por exemplo, daquele princípio constitucional chamado razoável duração do processo que estava no artigo 5º. É uma norma bem específica e bem interessante a respeito. Só que ela não dá prazo em relação à prorrogação. Aí fica muito a critério da discricionariedade do procurador. Aparentemente, pode existir uma norma complementar do MPU a respeito disso, que aí já será mais direcionada àqueles que estão prestando concursos para concorrer à vaga de analista jurídico. E aqui termino este vídeo. Espero que os destinatários aprovem. Muito obrigado.